Bom dia, 7h07 da manhã de sábado. Quero ser uma marca inclusiva, mas tenho meus desafios. Você e grande parte do mercado, você e todo o mercado, quero ser uma marca inclusiva, mas tenho os meus desafios. Como eu faço? Que desafios são esses? Aproveitando que nós estamos na semana da inclusão, já passamos por marketing ideológico, marketing de vanguarda. Estamos falando sobre esse tema porque sim, é uma oportunidade de negócio, de jogo para as marcas não apenas estarem nas suas vanguardas de inovação mercadológicas, mas também para elas prospectarem aí mais clientes. Né? A gente está conversando sobre uma fatia de mercado que está latente aí e que não é muito bem atendida e cuidada ou explorada do ponto de vista de investimentos, né? De retorno financeiro, de valuation de negócio. Por quê? Porque existem muitos desafios. Então, a gente já conversou sobre a importância disso e hoje nós vamos conversar sobre que desafios nós temos. Essa consciência também que, por vezes, atrapalha um pouquinho esse olhar estratégico que deve fazer parte, sim, de uma gestão inclusiva, cheia e repleta de propósito social. Então, vamos falar agora de inclusão, tá? Embora seja básico você trabalhar hoje a inclusão no Brasil, né? Do ponto de vista de colocar a empresa numa vanguarda, a gente sabe ou a gente não tem a consciência de que nível esse marketing inclusivo ou essa gestão inclusiva realmente alavanca atendimento crescente, de uma demanda crescente do mercado. Hoje nós temos um mercado cada vez mais demandando essa questão, esse olhar para a inclusão. Nós temos uma sociedade hoje que cada vez envelhece mais, né? Então, pessoas com bastante dificuldade de locomoção, daqui a pouco dificuldade de audição. Então, nós temos que olhar não só para a questão de demanda social, mas também para uma questão de tendências no ambiente socioeconômico que faz com que, de repente, através desse olhar, eu entenda, de fato, a importância de investir em estratégias inclusivas, né? A minha dificuldade de atrair e reter talentos diversos para cuidar desse setor é um ponto desafiador extremo hoje, também na nossa sociedade. Por isso que ontem eu foquei bastante na questão, firmei bastante a questão, treine os seus colaboradores, né? De repente, 15 minutinhos, algumas vezes na semana com o professor de Braille, talvez seja um investimento que faça a diferença, que traga resultado, que se pague se você testar. Só um exemplo, né? Atrair e reter talentos é difícil, tá? Mas quando você tem uma diversidade de talentos, quando você amplia seu olhar para a captação de talentos diversos, você também está fazendo inclusão. E aí ontem eu citei o Grupo Zafari, que faz isso com muita competência, maestria, e eu amo esse trabalho deles. E de fato não é só sobre diversidade, é sobre uma sociedade que admira e que tem empatia por marcas assim, uma sociedade que acaba sendo fiel, um público que acaba sendo fiel. Então eu devo admitir que quando eu estou em Porto Alegre é lá que eu gosto de ir, né? E isso por si só já estimula, como a gente já vem conversando ao longo do tempo. Então eu estou fazendo aqui uma revisão do nosso conteúdo da semana. Isso estimula também a questão da inovação e da criatividade na forma de lidar com o cliente, na forma de fazer gestão, na forma de fazer marketing, de fazer comunicação. E aí, obviamente, eu vou mitigando os riscos de crises através dessas empresas, através desse olhar que demonstre um compromisso com a inclusão. No momento que eu tenho um público mais fidedigno, eu tenho mitigado os meus riscos diante de crises econômicas, diante de problemas, situações mercadológicas aí, que daqui a pouco podem ser desafiadores para mim, porque eu tenho um público, vamos dizer, seleto e justificado. Eu tenho um público ali que é meu, né? Que está comigo, que está comigo. E aí eu tenho comprometimento também em relação às regulações e padrões éticos, né, de um mercado inclusivo, que também me fortalece. Só que, como eu disse antes, às vezes eu não sei medir isso. E se eu não sei medir, eu acabo dando foco mais para os desafios. E aqui entra o tema principal da nossa transmissão hoje.
Se eu olho mais para os desafios, que é a tendência do ser humano como um todo, né? Porque a gente tem que desenvolver aí as nossas habilidades em cima do que nos traz medo para autoproteção, e não é diferente para marcas de gestão. Então, se eu tenho esse olhar mais para o desafio, o que eu vou perceber nessa questão de gestão e marketing inclusivo? O que vai ficar latente na minha cabeça? Algo que eu vou deixar para depois, algo que eu vou resolver depois, algo que eu vou olhar depois, porque eu tenho outras demandas aqui na minha empresa. Por quê? Porque pensar em inclusão significa olhar para uma falta de entendimento e consciência sobre que, de fato, esses itens que eu citei antes, que resumiu boa parte da nossa comunicação durante a semana, que, de fato, esses índices, eles fazem diferença no jogo. Ora, a gente sabe que todo marketing, toda ação de marketing é teste AB, né? A gente sabe que dá jogo, a gente sabe que faz diferença, a gente sabe que é o que transforma a empresa numa vencedora de uma fracassada, no sentido a longo prazo, ou seja, posicionamento, gestão de marca, que é branding. A gente sabe que isso é o que faz o jogo das empresas se sustentarem. Contudo, a gente não consegue medir, de fato, esse índice, porque é muito subjetivo de empresa para empresa, porque demanda e depende de muitas variáveis. É como você querer acertar na Mega Sena, né? Tem muitas variáveis que interferem, né? Agora, se você não faz esse olhar estratégico de gestão, você não consegue chegar a resultados. Do ponto de vista mais positivo em relação a esse comparativo com a Mega Sena, a diferença é que quando você faz, você vai cada vez chegando mais perto no seu desejo, no seu foco, né? Como eu sempre digo, mirar na lua para acertar as estrelas, né? Então, mais ou menos assim, a gente trabalha a questão dos testes AB no marketing. Tudo no marketing, eu quero dizer que no marketing não existe fórmula mágica. Tu vai fazer esse roteirinho e tu vai ter esse resultado. Tu vai fazer esse roteirinho e tu vai chegar muito próximo a esse resultado. Qual é a garantia de ganho? Os testes A, B. Por isso que no marketing a gente fala em testes A, B. Marketing tudo é teste. Por quê? Porque uma campanha pode explodir. Se eu clono aquela campanha exatamente igual, mas um mês depois, não é garantia de que vai explodir. Depende de muitas variáveis. Às vezes depende do tempo, depende do momento que o teu cliente recebeu, depende do humor dele, depende da necessidade, da demanda, depende se um influenciador está fazendo promoção de algo que você vende ou não, depende se seu produto ou serviço está numa onda boa ou não. Então tem muitas variáveis mesmo. Então não tem como mensurar a questão da consciência, né? Essa consciência sobre se dá resultado ou não, não tem como medir essa consciência, transformar essa consciência em números. Então, o que eu faço? Eu faço testes como todas as ações de marketing. Agora, o que na cabeça dos empresários passa? Se eu tenho X investimentos para fazer em marketing, em gestão, eu vou fazer inclusão ou eu vou fazer algo que eu sei que já é tradição e que o resultado possivelmente venha mais fácil? Ainda que eu não tenha as garantias, eu sei que se eu não fizer, eu não vou ter, e que se eu fizer alguma coisa, eu vou ter. Então, eu vou mais para a linha tradicional, gestão de tráfego, aquelas comunicações, né, de vitrine, aquelas que se encaixa dentro de um padrão já pronto de consumo. Veja que toda a indústria da moda, da beleza, da gastronomia, ela tem já um desenho pronto, um formato pronto para atingir o emocional do consumidor e alavancar e potencializar, turbinar ali os sonhos dele, através de algumas ansiedades, através da inteligência emocional do cliente. Eu vou entrando nesse universo emocional do meu consumidor e eu vou trazendo ele para o meu sonho, eu vou vendendo algo que a indústria já disponibiliza pronto. Quando eu penso em marketing inclusivo, eu tenho que sair um pouco da caixa, eu tenho que ampliar minha mente, eu tenho que pensar em formas diferentes de fazer comunicação, de modo que não vou comprar pronto essa modelagem da indústria. Isso é um pouco mais desafiador, porque envolve uma certa consciência, assim, que é o que a gente está falando aqui. Envolve uma consciência, requer uma consciência, e mais do que isso, requer uma consciência, requer um investimento estratégico, requer força, requer energia, requer treinamento da sua equipe, né? Então, é uma cultura organizacional que você tem que adequar.
Logo, a cultura organizacional inadequada à inclusão é um desafio, passa a ser um desafio, sim, nesse jogo. A falta de representatividade também dentro de uma empresa, né? Gestores, líderes, CEOs que representam uma inclusão também é um desafio. Políticas práticas claras, discriminatórias, né? É um desafio. Aliás, políticas claras de inclusão é um desafio existir e políticas discriminatórias é comum existir. Então, esses dois vieses, esses opostos, eles são desafiadores dentro de uma empresa. Tantas políticas, tanto existir políticas claras de inclusão e diversidade é um desafio, quanto existir naturalmente políticas de exclusão inapropriadas, inadequadas, acabam sendo também desafiador porque elas nascem, elas surgem da própria questão maquiavélica do ser humano que é intrínseca à sociedade hoje, né? Somos pequeninos diante do saber, diante do todo, somos ignorantes, perfeitamente imperfeitos. Logo, é comum, normal, o ser humano boicotar o outro, fazer bullying, né? Ainda que no ambiente adulto. Quanto mais entre os clientes, enfim. Então, por mais que nós tenhamos empresas que contratem aí, pessoas com deficiências, enfim, né, como por exemplo a Rede Zafari, a gente sabe que tem um público que ama estar lá por isso, mas também tem um público que vai ali rechaçar, né? Isso é normal da sociedade. E a empresa tem que estar pronta para lidar com isso. Estar pronta para lidar com isso, dependendo do tamanho da empresa, pode requerer uma equipe multidisciplinar que demande um olhar de gestão, um olhar afinado de liderança, além de investimentos. É lógico que a gente está falando no âmbito do perfeito, no âmbito de empresas grandes, né? E que por vezes tenham que ter esse recurso. Agora as pequenas, será que as pequenas teriam essa habilidade, essa inteligência emocional, essa liderança plus para lidar com o mercado, tanto interno quanto externo, bem treinado, sobre o quanto que vai vir de demanda externa a respeito a esse público que requer inclusão, que requer um atendimento capacitado? Ora, se eu dei um exemplo de ontem, banal, de que uma pessoa chega num posto de gasolina para abastecer o carro, para encher o pneu do carro, e o atendente, o frentista, é muito bem educado, mas não se dá conta de sair da rede social para encher o pneu, que dirá um treinamento, falta um treinamento simples aí, esse é o ponto, falta um treinamento simples, basicão, que dirá um treinamento mais sofisticado, olhando para a questão das necessidades inclusivas do público. Então, me parece que é um grande desafio a gente entender que o furo é mais embaixo. Sobre empatia, como é que eu treino empatia? Como é que eu desperto um público para a natureza da empatia? Né? É desafiador, é muito desafiador. A gente está falando aqui os pontos desafiadores da gestão inclusiva que reverbera no marketing e na comunicação inclusiva. Então essas políticas e práticas discriminatórias naturais, elas são um baita desafio. Falta também investimentos e recursos. Eu diria que investimentos e recursos é um maior dos desafios. Aline, como é que eu soluciono todas essas questões? Ontem eu já dei um spoiler. Procure parcerias, né? Pegue teu investimento ali em marketing, em gestão e faça um teste, aloque um pouquinho, nem que seja pequenininho, né, para essa questão de estratégias inclusivas e vê o que acontece, vê o resultado, percebe? O objetivo é ganhar dinheiro, sim, mas também é inspirar a sociedade. Se você consegue com uma ação ter esses dois resultados, tanto no sentido de ser exemplo, quanto no sentido de três ações. Ser exemplo, atender um público que demanda e um propósito social e também ganhar dinheiro, ótimo, perfeito, você fez um gol, né? Você está muito bem. Agora, se você não tentar, se você não testar, vai ser difícil você colher os resultados, né? Aquela brincadeira máxima, aquele ditado, né, que a gente conhece. Ei, Jesus, eu quero acertar na Mega Sena, eu quero. E aí o cidadão vai lá todos os dias pedir, né, ajoelhado para Deus. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí Deus olha para baixo e fala assim, tá, meu filho, já entendi, mas para isso você tem que comprar o título, você tem que comprar o cartão, você tem que investir, você tem que fazer um esforço, você tem que se colocar em ação.
A dinâmica inclusiva não é diferente. Como é que eu vou saber se dá jogo se eu não pratico? Não pratico porque eu não tenho essa consciência, não pratico porque eu tenho esses desafios, não pratico porque a casa está pegando fogo, porque a minha gestão ela é pontual, ela é focada na urgência. E a gente sabe disso pelo que aconteceu na pandemia, onde um mês de pandemia as empresas quebraram porque elas não tinham visão a longo prazo do negócio delas. Então, definir o que seria uma empresa inclusiva do ponto de vista de marketing é sim já definir um desafio. Uma empresa inclusiva, ela é aquela que valoriza e promove a diversidade em todas as formas. E aí eu tenho vários jeitinhos de fazer isso. Como que eu sobreponho os desafios citados, né? Do ponto de vista de incluir raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidades físicas e motoras, né? E mentais, entre tantas outras características que requer esse público de inclusão e que é diverso, que é enorme, é gigante, faz parte, é a nossa sociedade ela é múltipla, diversificada. Como é que eu vou respeitar os valores e capacitar minhas equipes a contribuir com seus talentos e habilidades, né, relacionados à empatia e relacionados também ao seu desenvolvimento mesmo, intelectual, de como lidar com todo esse público diverso. Inteligência emocional, não só de habilidades, né, intelectuais, né? Políticas de recrutamento e seleção na prática. Preciso financeiro para isso? Políticas de recrutamento e seleção? Talvez. Ou talvez, na hora de você contratar uma empresa que faça o seu recrutamento e sua seleção, questione sobre esses vieses. Já ajuda. Se você já tem um curso lá com empresas de recrutamento, alguém faz o seu recrutamento. Né? Então, na hora de fazer o recrutamento, vamos considerar essas questões também, vamos falar sobre isso. Cultura organizacional, que valoriza e respeita as diferenças individuais, isso tem custo? Não, isso não tem custo. Eu parar e olhar para a minha cultura organizacional, missão, visão, regras, enfim, é muito bom para o negócio, faz parte, deve fazer parte de um plano de negócios. E por que não falar de inclusão nessa hora? Tem custo? Não tem. Tem que ter estratégia. Liderança de equipe que reflita a diversidade e a inclusão. Como é que estão seus líderes, seus gestores? Tem custo eu perguntar para ele, eu questionar? Vem cá, qual é o teu olhar sobre a gestão inclusiva? O que você pode fazer no seu departamento, na sua gestão, para debater a inclusão diante de uma sociedade em que ela é majoritariamente demandada por essas diversidades? A liderança, né, ela faz parte do jogo, ela é ali um ativo que vira toda a conversa, toda a narrativa. Essas políticas práticas, né, de recursos humanos, de atividades, de estratégias, de equiparidades. Não estou falando em buscar igualdade entre a diversidade. Não, é o contrário. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. É desumano eu exigir que um profissional com certa deficiência ele tenha as mesmas, eu exigir dele os mesmos resultados de outra pessoa, de um colega que não tem aquela deficiência. É desumano. Quando a gente fala em igualdade, a gente está querendo exigir isso. Na verdade, isso é a própria exclusão. Porque a gente tem que falar em equiparidade. O que é equiparidade? Direitos iguais é diferente de igualdade. Direitos iguais é diferente de igualdade. Quando a gente fala em direitos, significa oportunidades iguais, mas não cargos iguais, postos iguais. Por quê? Porque se cada um tem seu brilho, independente das suas habilidades, independente do seu propósito, cada um tem o seu, então é independente. Cada um tem o seu brilho, independente do seu jeitinho. Ninguém é perfeito. Alguns aparecem na questão da motricidade, outros aparecem nas questões intelectuais. Cada um tem sua diferença. Ainda que um cidadão que pareça normal, no fundo de normal ninguém é 100% normal, né? Cada um tem suas diferenças. Como que o líder, e isso é uma questão para você devolver para sua equipe. Como que um líder, ele identifica
o brilho de cada um e faz o limão uma limonada naquele time de acordo com a diversidade que ele tem ali. E é a diversidade que faz aquele negócio prosperar, é a diversidade que faz aquele negócio prosperar, é a diversidade que faz aquele negócio prosperar. Quanto mais diversidade eu tenho, mais visões de negócios e de mundo e de atendimento eu tenho. Logo, eu tenho mais potencial para mitigar problemas, questões, né? Eu tenho ali uma visão, se eu sei trabalhar o potencial da minha diversidade, eu tenho uma visão de gestão muito mais turbinada, muito mais explosiva, potencializadora, em nível de resultado mesmo. A questão é saber trabalhar isso, né? E aí, o que eu faço com tudo isso? Programas de desenvolvimento e treinamentos que promovem a conscientização sobre essas questões de diversidade e inclusão, utilizando, dentro da potência de cada um, o máximo. Tem uma pessoa ali que tem uma dificuldade motora, mas ela é o ser mais empata e feliz do nosso time. Bota na linha de frente para sorrir para os clientes quando eles chegam. Um exemplo básico, né? Só para a gente ilustrar aqui como que essa dinâmica funciona de tirar alguém do posto que não está dando resultado e colocar num posto que dá muito resultado, respeitando a diversidade. Nós não chegamos a aprofundar nesse tema ontem lá no Talk Business, mas falamos sobre gestão de equipes. Ontem a conversa no Talk Business Podcast foi sobre gestão de equipes, está ali nos meus stories, os links, enfim. Né? Foi com a Paty Tedesco, ela é especialista nisso. Ela é terapeuta emocional. Ela é treinadora emocional. Então, o trabalho dela é dentro das empresas, buscando o potencial de cada ser ali dentro daquela empresa. Né? E trabalhando o líder, trabalhando o gestor, em como que ele articula essas questões. E aqui a gente fala não só de questões de inclusão, mas de tudo, né? Então, essa habilidade de liderança, ela tem que ser genuína. A gente está falando aqui de inclusão porque é uma necessidade do mercado e a gente tem que falar sobre isso, é uma oportunidade, é uma tendência, tudo. Agora, cai nessa ponta e quando chega nessa ponta, não é um olhar sobre aquele público deficiente, é um olhar sobre o ser humano. É sobre o ser humano. Então, eu vou trabalhar essas questões fortes de liderança. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar a inteligência emocional, eu tenho que trabalhar a empatia, eu tenho que trabalhar a genuinidade, eu tenho que trabalhar as diferenças de uma forma sem julgamento, como a gente disse ontem no programa, com a escuta ativa, independente daquelas pessoas que estão ali. É sobre o ser humano, é sobre relações humanas. Né? E nessas relações humanas, essa pauta de inclusão ela vem forte, porque parece que a gente não dá atenção devida a ela. Então, se a gente não dá atenção devida a ela, a gente não está fazendo a escutativa adequada, a gente não está fazendo a questão, a gente está julgando, né? A gente está assim julgando, eu prefiro esse do que aquele na hora de contratar, né? Por quê? Qual é o resultado que aquele ali pode me trazer que eu não estou percebendo, né? Então, é a inversão de olhar sobre o potencial de cada um. Ora, se eu contrato uma pessoa que tem uma deficiência, será que essa pessoa não consegue se conectar melhor com o público que também tem? Então, são várias questões que a gente está colocando aqui na mesa para reflexão mesmo. O quanto que as empresas estão perdendo oportunidades simplesmente porque não estão treinadas e habilitadas para olharem para isso. Né? É um compromisso contínuo com a avaliação e a melhoria de práticas de inclusão, né, dentro da organização. Quem é que está habilitado dentro do seu negócio para ter esse olhar, para levantar essa bandeira? E aí vem a questão de novo, mas precisa, né? Ora, o marketing inclusivo, ele é uma abordagem que reconhece e representa a diversidade da sociedade, né? Em suas campanhas de comunicação. Então, agora aqui a gente já está falando da questão da comunicação. Se eu tenho essa boa gestão, eu estou habilitado a fazer essa comunicação. Se eu não tenho essa gestão inclusiva, eu fazer essa comunicação passa a ser um trunfo. E aí que não dá jogo. Foi o que nós falamos ontem, né? Então, é importante citar isso porque é o que a maioria das empresas fazem. Né? Eu não tenho esse olhar, esses desafios sobrepõem aí as minhas estratégias, mas eu entro na onda e eu falo de inclusão através do meu marketing, mas eu não sei se eu sou inclusiva, de fato, né? Ora, você nunca vai ser 100% perfeito em tudo, né? Nem na sua gestão, nem enquanto líder, mas se você tem a consciência, eu sempre digo que é tudo sobre consciência. Se você tem a consciência de que essas questões têm que ser comentadas e colocadas na sua estratégia, pronto. Parabéns,
você já está no posto de uma empresa inclusiva. Se você se importa, se você pensa como eu posso ser 1% melhor hoje em relação a ontem nessa questão, né? Cada pontinho da sua gestão aí tem que ter esse olhar. Como que eu posso ser 1% melhor nisso? Como eu posso ser 1% melhor nisso? E aí vai criando tarefas, vai motivando a equipe, vai treinando, vai chamando o seu cliente interno para participação, para coparticipação, para corresponsabilidade, para autorresponsabilidade. Vestir a camiseta, né? Lançar desafios, lançar metas em todas as áreas, inclusive na inclusão. Então, se você coloca, acho que então o jogo aqui, o recado é coloque essa temática dentro da consciência estratégica do seu negócio. Pronto. Né? Você vai estar crescendo, porque a perfeição nunca existe, a questão é o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, eu não sou. Se eu dou o primeiro passo e eu evoluo nele, eu já sou. Aí é uma questão só apenas de se desenvolver cada dia um pouquinho mais. Né? Então, em vez de se concentrar em um público-alvo homogêneo, que é o que a maioria faz, o marketing inclusivo, ele procura incluir e celebrar pessoas de diferentes origens, identidades e experiências. Então veja que eu não estou falando necessariamente em questões voltadas com doenças motrizes, enfim. Algumas características do marketing inclusivo você já percebe naturalmente, que é a representação da diversidade nas campanhas, que é as mensagens, né, que valorizam a diversidade cultural, que é evitar aqueles estereótipos que a indústria já traz pronta e que são prejudiciais à promoção e à representatividade autênticas e positivas, né, de diferentes grupos. Ter um engajamento ativo com comunidades diversas, né, e sensibilidade às suas necessidades e preocupações. É eu colaborar com influenciadores e porta-vozes e entidades de classes que representam a diversidade do seu público-alvo. Aline, mas se eu falar em diversidade e inclusão, será que eu não vou estar nichando muito? Todo público ele tem a sua parcela social que requer essa atenção, todo o público. Então, não é sobre o seu público-alvo, é sobre uma parcela dentro do seu público-alvo, tá? Deixa bem claro isso. Um compromisso contínuo com avaliação e melhorias de práticas de marketing para garantir a representação inclusiva, né? Nós já temos muitas empresas fazendo isso. E ontem eu citei a Adobe, que ela fez uma campanha, só uma campanha. Ela foi a pioneira a fazer uma campanha mostrando mulheres de diferentes formas. Claro que existia uma produção maravilhosa ali, né? Mulheres de diferentes formas que elevaram o potencial e o brilho dessas mulheres, e foi um estouro, tamanha necessidade pública, a campanha, para quem quiser pesquisar, Real Beleza. Tamanha demanda do público em relação a esse tema que explodiu, né? Então, tanto uma empresa inclusiva quanto um marketing inclusivo, ou seja, tanto a gestão como um todo, quanto o marketing são importantes. Lembrando que o marketing, ele repercute, ele apenas amplifica para o mercado aquilo que você tem interno. Por isso tem que começar pela gestão, tá? Tanto a gestão quanto o marketing, que repercute aí o resultado, são importantes para criar um ambiente empresarial e uma cultura de consumo que sejam acolhedores. Olha essa palavra, acolhedores, respeitosos, né? De representatividade das pessoas, né? De representatividade. E isso, a comunidade, o consumidor, ele já exige. Se há uns anos atrás era uma opção, hoje já não é mais. Esses conceitos são não apenas promovem a equidade, não igualdade, lembra que a gente já conversou sobre isso, né? E a justiça. E o consumidor já existe isso, por isso que nós estamos no marketing 6.0. Por isso que se fala tanto nesse momento de empresas com cultura ESG, que trabalha a cultura e a governança voltada a questões sociais. E essas estratégias eficazes de atração mantêm clientes e talentos. Então, é retorno para todos os lados, bem como contribui para relacionamentos positivos junto com a comunidade. É um jogo de ganha, gente. É um jogo de ganha. Talvez você não tenha testado ainda essa consciência. Talvez você pense, mas eu tenho ali... Até tem um treinamento de empatia, de acolhimento, de receptividade a todos os públicos diversos. Aqui não tem essa questão de discriminação no meu negócio.
né? Mas é algo, então, parabéns, é algo seu, natural, mas será que você colocou consciência sobre estratégias que potencializam isso? Será? Porque em algum lugar os cadeirantes estão comprando, em algum lugar os cegos estão comprando, os surdos estão comprando, ainda que não sejam pelas suas próprias mãos, ainda que sejam pelas mãos de terceiros, né? E aqui está um fato de que o e-commerce ele vem crescendo muito também para atender esse público. Em algum lugar esse público está comprando, né? De alguma forma, por algum intermédio. Lembra que a sua marca tem vários públicos: público iniciador, decisor, influenciador, consumidor, né? Então esse público de que requer a inclusão, ele está em algum lugar. Ele cai dentro de alguma desses núcleos. Será que você já percebeu, se deu conta disso? Que elementos como vídeos, libras, enfim, entre outros, podem ser utilizados? Né? Faça essa reflexão, né? Vídeos com intérprete de libras, legendas de vídeos, linguagem inclusiva, né? Que fale para todas as etnias, sem excluir grupos, né? Acessibilidade digital, consultorias e feedbacks, né, para esse público são apenas ideias que podem fazer a diferença no jogo, né? Como eu disse, custos e investimentos econômicos são a maior trava, e a falta de conscientização e compreensão, se a gente pudesse resumir, são as maiores travas, né? E as alternativas para esse público são as compras online, tá, gente? As alternativas são compras online. Então é importante, ainda que você tenha condições, de repente, de melhorar a questão da acessibilidade ali dos seus canais, faz diferença no jogo, né? O que é melhorar a acessibilidade? É garantir que seu site seja responsivo em todas as telas. Hoje as tecnologias, os sites modernos todos já têm isso, né? Mas checa lá se seu site ele é responsivo em todas as telas, se seu site está adaptado para ter ali uma comunicação com letras grandes, né? Enfim, olhe para isso. Isso tudo é a consciência estratégica, isso tudo faz parte da consciência estratégica, né? Daqui a pouco chama sua equipe ali para questionar: ei, somos uma empresa inclusiva, o que você acha? Como podemos melhorar nesse setor? Você vai se surpreender com as respostas, com as ideias, né? É consciência, sempre é sobre consciência. Ontem eu comentei que mais de 30% do público que circula na sociedade, aliás, que está na sociedade, mais de 30% tem dificuldade de locomoção, né? Então, é uma fatia muito grande. Se a gente for considerar incluir nesse núcleo, né, pessoas portadoras que têm mães, que têm crianças com autismo, que têm crianças com outras dificuldades, né, que sejam déficits mentais, enfim. Onde é que está essa gente? Onde é que está esse mercado? Olha o tamanho desse mercado, né? O quanto que eu estou deixando de ganhar, o quanto que eu estou deixando de prosperar e de atender também uma parcela de demanda, né? Que requer. Então, essa consciência, essa sensibilização, essa legislação, hoje o nosso Brasil, ele não impõe uma auditoria sobre como que eu invisto na minha calçada para que tenha acessibilidade, como que eu invisto no meu estabelecimento para que tenha acessibilidade. Então, parte de uma demanda e de uma conscientização, hoje não de ações, legislação, ações públicas, né? Então, é uma questão de treinamento, de olhar para as tendências e fazer do limão uma limonada, entender como que eu posso botar o meu penso em favor de construir uma sociedade melhor, também ganhando dinheiro. Isso é um desafio. Esse é o maior de todos os desafios, já que a gente está falando hoje, a pauta central sobre desafios. Toda empresa, ela só fica no mercado se ela tem propósito, se ela serve o cliente. Eu sempre digo isso, né? Então, as deficiências, elas vão além das motoras e cego, mudo, vai muito além. Bem, se as marcas, elas ganham o jogo mercadológico a longo prazo em cima de propósitos sociais, e ainda que meu propósito social não seja inclusão, pode ser sustentabilidade, pode ter outras linhas, como a gente está falando de como atender o público, como resolver as dores do meu mercado, como que eu faço esse penso de uma forma consciente e desafiadora no sentido de unir propósito social, desenvolvimento social com retorno financeiro. Como? Me escreve, me manda mensagem, vamos pensar juntos, tá? No seu negócio, vamos avaliar o seu negócio, porque isso
faz a diferença no jogo. Você encontrando essa resposta, você estará na vanguarda, estará fazendo inovação, você estará liderando o seu mercado sem sombra de dúvidas. E é uma das artimanhas, dos gatilhos descritos em todas as teorias de leis de persuasão e influência mercadológica, tá, gente? Então, te desafio a encontrar essa resposta. Como que você consegue atender um público da inclusão, fazendo propósito social, desenvolvendo a sociedade e ao mesmo tempo ganhando dinheiro com isso? É um desafio. Todo empresário ele tem que se lançar desafios assim, né? Porque isso é inovar, isso é dar certo. Isso é testar até dar certo. Existem várias maneiras pelas quais os estabelecimentos podem se beneficiar e investir em inclusão, tá? Esse é o ponto. A questão sim é sempre como. E aqui não tem uma resposta única porque vai de acordo com a sua situação. Mas a gente sabe, pelo tudo que a gente já falou aqui, que obviamente vai ampliar a base de clientes, é óbvio. Vai trazer uma diferenciação competitiva, é óbvio, né? Vai melhorar a reputação da sua marca, é óbvio. O óbvio que os gigantes sabem, fazem, que a gente tem que falar também. É óbvio que vai melhorar a reputação da sua marca, é óbvio que vai reduzir riscos legais, é óbvio, né? É óbvio que vai estimular a inovação e a criatividade não só do seu negócio, mas de toda a sua equipe, é óbvio, né? É óbvio. E tão óbvio que a gente não faz. Exemplos de acessibilidade, né? Acho que já citei bastante aqui, vou pular essa parte aqui. Eu fiz uns rascunhos aqui, eu gosto de entrar nas transmissões com uns rascunhos, mas aí a gente vai atropelando, vai emendando uma fala com a outra e quando vê algumas coisas importantes já foram ditas. Vamos lá, alguns exemplos práticos, tá? De empresas que vêm investindo em acessibilidade, rampa de acesso, né? Adaptação de banheiros, implementação de sinalização, treinamento de funcionários, contratação de intérprete de Libras, desenvolvimento de um website acessível, diferenciação de serviços na hora de entrega e compras, né? Para pessoas, né, que têm essa dificuldade de locomoção. Tudo isso são exemplos de ações práticas que você pode colocar aí no dia a dia. Independente de custo, de quanto que envolve, você faz proporcional aí a como você consegue, né? A como você consegue. Acho que é isso, né, gente? A fidelização de clientes vem, né? Óbvio. Não só de quem tem essas demandas, mas também dos familiares. E é isso, né? Amanhã, domingo, não estarei aqui na transmissão, tá? Só quero te dizer, eu fiz alguns cálculos, tá? Se a gente for somar população cadeirante, cegos, surdos, outras formas inclusivas, né? Como pessoas com problemas intelectuais e cognitivos, doenças crônicas, né? Doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, doentes pulmonares, né? Ou seja, pessoas que têm pouco fôlego, distúrbios neurológicos, né? Doenças mentais em gerais, doenças genéricas, né? E raras. Se a gente for somar todo esse público, é difícil essa pauta, mas essas pessoas, volto a perguntar, estão comprando aonde, né? Tem como mensurar qual é o volume da população que eu estou perdendo de atender, que eu estou deixando dinheiro na mesa, perdendo de servir? Tem como mensurar? Vamos incluir aqui o pessoal com síndrome de Down, né? É ruim essa pauta, é ruim falar disso, né? Por isso que as empresas não falam. Se a gente for pensar o volume de familiares envolvidos, não só as pessoas que nascem com essas questões, ou que desenvolvem essas questões, mas todo o entorno, todos os familiares, né, que envolvem. A comunidade é muito grande, gente, é muito grande. Dá para mensurar o quanto que a empresa está perdendo dinheiro. Pessoas com mal de Parkinson. Onde que estão essas pessoas? A gente vê pouco aí, né, transitando. Elas não são tão ativas quanto gostaríamos. Pessoas acima de 60, 70, 80 anos. Pessoas com 90 anos, elas têm segurança? Elas têm segurança para circularem no comércio? Não, né, elas nem circulam, né. É muita gente. O mercado brasileiro voltado para a inclusão é muito gigante. E esse olhar, se ele se abranger, eu vou realmente
promover aí um ganho de capital gigante no meu negócio, tá? Há 2 mercados já estão olhando forte para isso, tá? São os mercados da terceira idade, né? Já que a população está envelhecendo cada vez mais, então o mercado já olhando para a questão financeira já está trabalhando forte em soluções para a terceira idade, e o mercado pet, né? O mercado pet já entendeu que as famílias estão, não vou dizer substituir é uma palavra forte, mas eles estão tendo menos filhos e tendo mais pets, né? Para suprir aí essa necessidade do próprio ser humano de trocar energia, trocar empatias, né? Pets ajudam aí em nível mental, social, em nível físico, fisiológico mesmo, né? Muitas doenças, muitas questões relacionadas ao emocional, você tem um pet ali ajuda. Então as pessoas, elas estão cada vez mais tendo pets, o mercado já entendeu isso. Então hoje você já vê pets em shoppings, né? Você já vê aí uma indústria incluindo famílias que circulam para lá e para cá com seus pets, né? Com todo carinho, né? Adoro pets, sou fã de pets, tenho muitos pets. Então, a gente já percebe alguns núcleos do mercado olhando para essa questão, porque realmente o consumidor ele vai exigindo, né? Bem, mas o consumidor que tem graus mais severos de demandas físicas mesmo, ou intelectuais, ainda não está organizado para exigir algumas coisas, né? No sentido de consumo mesmo. Então, são indústrias que têm aí uma fatia gigante de demanda aberta na empresa e que ainda não foi explorada, tá? RedTech fica a dica. Essa porcentagem de famílias é gigante, né? É gigante. Tanto um público quanto o outro vai cada vez crescer mais, né? E o futuro do Brasil está em olhar para essas necessidades. A gente está no momento de transição de olhar. Por isso que a gente está passando de marketing 5.0 para 6.0. Com o boom das redes sociais, agora nós estamos numa geração em que estamos aprendendo o público, nós consumidores, enquanto consumidores, não enquanto empresas, a exigir algumas coisas que antes não tínhamos voz nem canais para fazer essas exigências, né? Então, com todo o carinho, a equipe de organização ali do Summit, né, que teve em Porto Alegre alguns dias atrás, evento maravilhoso, espetacular, enfim, totalmente inacessível a cadeirantes, né? E eu sei disso porque tem um conhecido muito próximo que foi no nosso programa, Rafael, ali no SCC Prosperidade, né? Ele tentou ir, enfim, e foi avisado de que não tinha estrutura para cadeirantes. Perceba por que um evento desse tamanho não olha para isso, não se organiza para isso, não exige isso, né, dos seus instaladores, enfim, falta de recursos, falta de dinheiro, falta de planejamento. Bom, pelo menos eles avisaram, pelo menos tinha cartaz em tudo que é lugar dizendo cadeirantes não, né, e tinha um troço assim, né. Meu Deus, né, meu Deus, tem muito ainda a se desenvolver, a gente tem muito ainda a se desenvolver, tá, gente, a gente tem muito ainda a se desenvolver. Então, se a gente for pensar nas últimas estatísticas do IBGE em relação a esse público de inclusão que requer esse olhar das empresas e que, portanto, deixa muita fatia de dinheiro na mesa, é gigante. É inestimável. Se eu for associar, agrupar todos esses mercados que eu acabei de citar, a gente realmente está perdendo muito. Não só em nível social, mas em nível de oportunidades mercadológicas, tá? Eu tô falando com vocês aqui, tô olhando os índices que eu separei do universo de pessoas voltadas para essa demanda. Autismo, a gente tem aqui 1,5% da população. Pessoas com síndrome de Down, a cada 8 mil, entre 8 a 10 mil bebês nascem a cada ano no Brasil com síndrome de Down. Mal de Parkinson, 1% da população com mal de Parkinson. Cadeirantes, 6,7% da população total, de acordo com os últimos índices do IBGE. Surdos e mudos, 5,1%. Vai somando. Cegos e com baixa visão, 3,6%. Se você calcular isso, nossa, é muita gente, né? É muita gente. Autistas, né? Então, enfim, tá? É muita gente mesmo. Nossa, seria injusto somar, né? Até porque uns têm mais de uma doença, né? Mas a gente tá falando, no mínimo, aqui um cálculo rápido, tá? Que eu já deixei prontinho aqui, de 36 milhões,
36 milhões e 300 mil pessoas, mais, muito mais do que isso. Mas, no mínimo, por baixo, 36 milhões de pessoas no Brasil. Uau! Que mercado gigante, tá? Isso, sim, é por baixo, assim, é grosso, né? Não é um dado fidedigno isso. É só pra gente fazer uma brincadeira aqui do quanto que as pessoas estão deixando dinheiro, fatia da mesa, de acordo com esses índices, os últimos índices do IBGE. Então, seria aproximadamente 17% da população brasileira podendo enfrentar desafios específicos voltados à inclusão. E eu não estou falando de diversidade. Estou falando só em questões físicas, né? Físicas, neurológicas, patológicas, enfim, né? Então, é uma boa segmentação para você investir. Hashtag fica a dica. É sobre isso, tá? E aqui encerramos nosso debate de marketing sobre inclusão. Espero que tenha sido inspirador para você pelo menos refletir um pouquinho sobre essa questão da influência pela inovação. Tudo surgiu aí. Inovação, marketing ideológico, marketing inclusivo, valores, propósito, ganha dinheiro quem serve o cliente. Bem, eu tenho uma fatia aí carente, demandando minha atenção, estou deixando dinheiro na mesa. Será que não é hora de olhar para isso? Colocar consciência estratégica dentro das minhas ações, junto com a minha equipe? Será que não está na hora de eu provocar a minha equipe? Ei, como é que a gente pode ser mais inclusivo? O que a gente pode fazer diferente? Será que não tenho isso pronto na palma da minha mão e não é só eu aproveitar? É essa reflexão que eu te deixo hoje, neste sábado. Amanhã, domingo, não farei transmissão, né? Farei um descanso, né? Reservarei o dia entre sábado e domingo para segunda-feira voltar com outra pauta do marketing, outra roda de dinâmica de conversa sobre marketing, né? Pra gente aí transpor em persuasão, liderança, fazer vendas com alto valor de mercado, que é isso que a gente quer. E lembre-se, né? Zafari não é Zafari à toa. Tá expandindo do Rio Grande do Sul, é gaúcho, tá expandindo, mas não é à toa. Tem os seus valores calcados em causas, não coisas. E você tem que olhar para isso também, tá? Até mais, excelente final de semana.